o tribunal divino já bateu o martelo. O homem não vai ser condenado. A humanidade já foi condenada. Deus, pelo seu amor, enviou um meio para tirar o homem dessa condenação. Pela justiça de Deus, ele aplicou o juízo, porque Deus não tomará o culpado por inocente. Ele é um Deus justo e reto, um juiz que não tem justiça nele. E se o homem não se converter, Deus aplicará o seu juízo para o homem. Porque o homem, ele é réu, digno, merecedor do inferno. A justiça de Deus levou Deus a aplicar o juízo. Salmos 7, 11 e 12 vai dizer isso. Naum, versículo 1, 3, Deus não tomará o culpado por inocente. Todos nós somos culpados diante de Deus, da nossa culpa e pecado, merecedor da sentença e da punição que já foi batida ao martelo divino. Agora, pelo amor dele por nós, ele nos deu um meio de salvação. Este meio de salvação não é nenhum desses que pregam por aí dentro das igrejas. É Jesus Cristo. É o meio que foi pregado pelo próprio Jesus e depois anunciado ao mundo pelos apóstolos. Nenhum apóstolo pregou a ninguém que a salvação é por guardar sábado, que a salvação é por estar dentro de uma igreja, é por ser batizado, é por dar dízimo, é por predestinação fatalista. Nenhum dos apóstolos ensinaram isso. Ao contrário, o apóstolo Pedro, dentro de um momento que ele estava ministrando a palavra, que os homens perguntaram a ele como poderia fazer para ser salvo, que os homens questionaram a ele, que os homens estavam dentro de um conceito que encontrava a vida com Deus por meio de outro caminho. Pedro vai dizer o seguinte, Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Também, debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos clamar. Pedro está mostrando que Jesus é o único meio de salvação e que Jesus é o único Salvador a quem nós devemos clamar, invocar o seu nome para ser salvo. Aleluias! Como é bom conhecer a verdade. Então, cuidado você que está dentro desses ensinos anátemas, que não condiz com a verdade do Evangelho. Tem muito, viu, irmão? Tem muita gente dentro da igreja vivendo um Evangelho anátema. Isso é muito sério. Enquanto você estiver aí dentro, com seus ouvidos dispostos a ouvir aquele sermão formal, mecânico, que já cauterizou a tua mente dentro desse sistema aí, você nunca vai poder sair desse caminho anátema. Você tem que estar disposto a ouvir, não só o que ensinam a você dentro da tua igreja. Você tem que ouvir de tudo e reter o que é bom. E o que é bom é aquilo que Jesus ensinou. Você precisa conhecer a verdade e crer na verdade para ser liberto. Como vão ouvir se não há quem pregue? Se não estão pregando dentro das igrejas? O povo está privado da verdade. Dentro de muitas igrejas onde o povo está manipulado, preso, robotizado. A verdade de Deus está sendo anunciada, clamada fora dos templos. Eis aqui a voz de protesto, a voz que clama no deserto, a voz que anuncia a verdade que liberta. Essa voz que está sendo privada dentro das igrejas está sendo anunciada ao mundo fora das quatro paredes. A voz de Deus está fora das quatro paredes. Dentro das quatro paredes, o povo está privado da verdade de Deus. Essa é a realidade. Não generalizando todos os grupos que congregam dentro de algum ministério. Tem ministério ainda, eu acho que tem, né? Mas são poucos que ainda se mantêm na verdade de Deus, ensinando o povo a palavra como a palavra nos adverte. Mas a maioria estão fazendo negócio, manipulando, deturpando a verdade de Deus. Ei, vem cá. Olha, tu acha que a apostasia
vai ser do mundo, é? Tu acha que os falsos mestres estão aqui fora, é? Tu acha que as doutrinas de demônios estão levando o povo a apostatar da fé? Estão aqui fora, é? A apostasia vai sair do meio do povo de Deus. Quando fala da apostasia, não é do mundo. O mundo não tem fé em Deus e não tem comunhão com Deus. Quando a Bíblia fala que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, são aqueles que estão na caminhada com Jesus. São aqueles que estão na fé. São aqueles que estão congregados em locais, sendo instruídos por homens que dizem que são ungidos, que são sacerdotes, que são os anjos da igreja, que são os soberanos da igreja, os pastores das igrejas. A apostasia vai ser infiltrada no meio da congregação, heresia de perdição, por esses homens no meio de vós. A apostasia, meu irmão, a doutrina de demônios, os ventos de doutrina, o evangelho anátema, o povo está vivendo dentro das igrejas. Os falsos profetas estão nos púlpitos, aonde o povo já apostataram da fé, estão vivendo uma vida de adoração a Deus em vão, porque estão sendo preceitos de homens, seguindo e não de Deus, porque são negócios de homens e não propriedade de Deus, porque estão servindo no reino dos homens e não no reino de Deus, porque estão mais submissos nas ordenanças dos homens e não na de Deus. É o próprio Deus que diz isso. Dá uma olhadinha lá em Isaías 29:13. Olha o que Deus diz. O temor desse povo para comigo, Deus está dizendo, usando profetas Isaías. Deus está falando com o povo dele, não é com o mundo não. Não é com aqueles que estão fora da comunhão com ele, não. Deus usa o profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, para falar com o povo dele. Deus usa o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, para falar com o povo dele, dizendo assim, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Deus está falando com o povo dele. Os crentes lá naquele tempo, os cristãos, os hebreus, judeus, israelitas, o povo de Deus. Aí Deus vai usar o profeta Isaías para falar com o povo dele, advertir. Aí ele vai dizer assim, capítulo 29 de Isaías, versículo 13. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, porque em vão me adoram. Veja qual é o motivo que essa adoração é vã para Deus. Porque em vão me adoram, seguindo preceitos dos homens e não de Deus. Aí Deus termina dizendo assim, nesse versículo. O temor desse povo para comigo consiste em mandamento de homens e não pela palavra dele. Você aprendeu aí o que Jesus está dizendo aí? O que Deus... Jesus repete isso lá em Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9. Jesus repete o que o profeta Isaías falou, que Deus usou o profeta para falar há quase 600 anos antes de Cristo. Jesus vai e repete aquilo naquele povo que estava do mesmo jeito que o povo estava lá atrás. E agora Jesus está repetindo aqui agora, pelo Espírito Santo usando essa boca, para dizer isso aqui agora. O que o povo hoje, nesse século presente, está vivendo do mesmo jeito. Este povo honra a Deus com os lábios dentro de muitas igrejas, em vão estão adorando a Deus, porque estão vivendo preceitos, guardando, se submetendo aos preceitos dos homens, e não são prudentes para analisar a palavra. E Deus diz, o temor desse povo para comigo consiste em mandamentos de homem e não na palavra de Deus.
o que o povo teme a Deus dentro de uma vida que dizem que teme a Deus, não é guardando a palavra, nem observando a palavra. O temor desse povo é dentro do ministério, da religião, do pastor. Olha, não posso estar aqui, porque se o pastor ver, vai me disciplinar. Olha, eu não posso usar essa roupa, porque se o pastor ver, vai me disciplinar. Olha, eu não posso usar uma maquiagem, nem botar um brinco, porque minha igreja não permite, meu pastor não permite. Se ele ver, ele me disciplina. Olha qual é a vida desse povo em temor de Deus. É dentro dos usos e costumes de ministério. É dentro das ordenanças e proibições de igreja, de ministério. Eles não estão preocupados, irmão, com o que a palavra nos adverte. Eles não querem saber da palavra. Eles não voltam sua mente para a palavra. Eles ignoram a palavra, eles desprezam a palavra, eles tapam os ouvidos para ouvir aqueles que vêm pregando a eles a palavra, porque eles estão mais dispostos a ouvir o que os seus ministérios, seus líderes falam dentro de suas igrejas, do que o que a palavra de Deus adverte. Deu para entender? Deu para entender a realidade? Você está dentro dessa situação? Saia enquanto é tempo. Saia enquanto é tempo. A apostasia da igreja, ela vai surgir, e já surgiu há muito tempo. Hoje tem muitas igrejas que é banal estar dentro dela. Anátema viver o que elas vivem hoje. Os cultos, que cultos são esses que essas igrejas estão vivendo? É anátema, meu irmão, sai desse meio. Isso é abominação, Deus não está presente nessas muitas reuniões, nesses cultos, nesses ajuntamentos, dentro dessas igrejas. Estão mentindo para você que ali é a casa de Deus, Deus está ali, foi poder de Deus, Deus se fez presente. Mentira! Deus está bem longe desses locais, desses cultos, dessas manifestações, desses rituais que estão vivendo, desses movimentos vãs que estão vivendo dentro dessas igrejas, em nome de culto a Deus, em nome de adorar a Deus, de buscar a Deus. Sai desse meio, irmão. O Senhor está bem longe desse meio. O que tem dentro dessas muitas congregações é doutrina de demônios. É manifestação demoníaca no povo. É o povo manifestado, desequilibrado, sem razão, sem entendimento, embriagado com a emoção, dentro dos movimentos, vivendo os misticismo em nome de sobrenatural, de poder de Deus. É misticismo. É paganismo. Olhem para a palavra, sejam prudentes. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Não endureça o teu coração, porque o Espírito de Deus está te advertindo agora, para que você seja prudente, para que você não fique como as virgens loucas que vão ficar. Muitos que estão dentro dessas igrejas estão como loucos, não sendo prudentes, valorizando a sua comunhão com Deus para a salvação da sua alma. Porque o que está em jogo não é você viver uma vida dentro de uma instituição religiosa, dizendo que ali tem o poder de Deus. O que está em jogo é você viver uma vida dentro da palavra de Deus para alcançar a salvação da tua alma. É o que disse o apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 9, na sua primeira carta. Alcançando o final da nossa fé, a salvação da nossa alma. Aqui você é instruído com doutrina, instrução alicerçada, baseada, sólida, para te dar uma vida firme com Deus. Aqui você não ouve oba-oba nem blá-blá-blá. Aqui não tem história de olha, Deus está mandando te dizer. Aqui não tem história de olha, Deus está te revelando. Aqui não tem história de dizer olha, assim diz o Senhor. Eu tenho compromisso com a palavra. O que tem aqui é doutrina. O que tem aqui é instrução. O que tem aqui é correção, repreensão. O que tem aqui é a revelação daquilo que já está revelado. Aquilo que Deus já deixou revelado para os homens conhecer. E Ele nos levantou para pregar o que já está aqui revelado.